Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2022 do fundo Sequoia Propriedades, é o SEQR11, então um fundo que a gente começou a falar aí no mês passado, né? Então um fundo interessante, né? Que tá muito raro aí fundos de lajes, né, ou fundo de propriedades para a gente poder aí colocar na carteira. Então, essa aqui é uma opção muito descontado. Vamos ver aqui o relatório e vamos ver a performance dele, né? Vamos ver como é que ele investe, onde tá os seus imóveis, para a gente ver, né? Aí quais são as características do fundo e aprender um pouco mais do Sequoia Propriedade. Mas antes de mais nada, queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí dessa força, deixa o seu like também, que ajuda bastante a disseminar essas informações aí pelo YouTube, e também use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo. A gente fala de mais de 150 fundos imobiliários e fiagros aqui no canal. E também compartilhe com a gente se você é cotista, um dos 2.000 e poucos cotistas aí do Sequoia Propriedades. Qual é o percentual da sua carteira hoje? Eu ainda não sou cotista do Sequoia, mas é um fundo interessante aí, né? Se ele tiver uma perspectiva de crescimento, né? Um fundo interessante. Tem aqui os prós e os contras, como qualquer outro fundo, e a gente vai ver isso aqui na leitura do seu relatório gerencial, ok? Então, esse relatório vai estar na descrição do vídeo, assim como o nosso endereço do Telegram, nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância e compartilhe seus conhecimentos também com outros cotistas aí de outros fundos, né? Investidores na bolsa de fundos e fiagros. E também temos indicações de livros aí na descrição de todos os vídeos, né? Livros aí para aperfeiçoar os seus conhecimentos. Vamos lá então, Sequoia Propriedades, relatório gerencial de abril de 2022. Relatório então aqui de abril, né? Fundo de propriedades, né? Fundo não 100% lajes corporativas, mas a gente vai ver aqui a característica de cada imóvel, né? Inclusive tem imóvel de logística. Bom, destaques do mês, ele comenta aqui sobre reajuste anual do contrato do imóvel Jandira pelo IPCA, né? Contratos aqui todos são aí reajustados pelo IPCA no acumulado dos últimos 12 meses, né? Então foi reajustado em torno de 12% e o pagamento agora começa já em junho. Redução do desconto sobre o aluguel do Jandira, esse mesmo que teve aí o reajuste agora, né? De 21 para 14%, é uma prática aí nesse período de pandemia para manter os inquilinos nos imóveis, né? Dar descontos aí no aluguel para poder até mesmo ajudar a empresa nos seus resultados, e também os dividendos aí, né? Os proventos pagos pelo Sequoia, que pelo valor de mercado que a gente vai ver aqui depois desse comentário aqui, tá pagando 1%, fundo de tijolo, né? Pagando 1% ao mês, realmente não tem muitos aí no mercado. E o fundo pagou aí agora, né, no dia 13 de maio, 1.010.000 reais, né? A database dele no quinto dia útil de cada mês. E a gente vai ver então agora como é que foi nos últimos 30 dias, como é que o fundo se desempenhou lá na capa lá do Status Invest. Bom, isso aqui é o desempenho do Sequoia, né? Então a gente está aqui, ó, encerrou no último dia 13 de maio, cotado a 63,71, uma alta no dia de 0,30%, mas a gente vê aqui o fundo com uma queda nesses últimos 30 dias, ó, saindo lá de quase R$ 70 a cota para R$ 63,71, chegou a estar até menor aqui, né? O valor aqui nesse horário, nesse dia aqui, dia 12 de maio, a 63,52. Então o fundo aí, né, pegando as mínimas aqui nas últimas 52 semanas, né, nos últimos 12 meses, pegando as mínimas agora. E o fundo está com máxima nessas últimas 52 semanas de R$ 90,70. O dividendo yield dele acaba aumentando, né, por conta do valor de mercado. Então, pagando aí mais de 1% ao mês, com base aqui no dividend yield, né? E está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 27,64% e no mês uma desvalorização de 4,48%. Para baixo aqui a gente vê inclusive, né, que o valor patrimonial do fundo é R$ 96,18. É um patrimônio pequeno, né, em comparação aos outros pares, 154 milhões, mas está muito descontado no mercado, ó, 34% descontado no mercado. Essa é a relação
valor de mercado, valor patrimonial de 0,66%. Então é como se você estivesse comprando aí um imóvel que custasse R$ 154, né? Alguma coisa, né? Alguma coisa de R$ 154 por 102, né? Então, comprando muito abaixo do valor. É um fundo pequeno também, né? Na base de cotistas, 2.152 cotistas, mas é um fundo interessante que vem mantendo os proventos lineares, né? A gente vê pelo gráfico aí pelos valores, né? Já está pagando aí 62, 63 centavos já há algum tempo. Pagava um pouquinho mais, né? Reduziu aí, deu alguns descontos para manter os inquilinos, mas pagando 1%, mais de 1% ao mês nos dividendos, aí na anualização dos dividendos. Vamos voltar para o relatório. Então, aqui nos comentários do gestor, verifica que ele fala sobre o cenário macroeconômico, né, as incertezas e as volatilidades que têm acontecido no mercado, né, taxas de juros aí nos Estados Unidos chegando a mais de 8%, né, inimaginável, criptomoedas caindo, né, cenários aí muito incertos nesse ano de 2022, inclusive ano de eleição, né, causa mais incerteza ainda no mercado, e o mercado não gosta de incerteza e acaba tendo muita volatilidade. Apesar disso, nessa semana, como eu fiz numa live aí ontem, né, o IFIX ficou positivo em 0,5% nessa semana, né, depois de nove sessões direto aí de queda, né? Então ainda tem muita coisa para acontecer aí no ano de 2022, né? Então taxa de juros ainda está alta, teve uma retraçãozinha agora no mês de abril do IPCA, mas ainda está acima de 1% e chegou a mais de 12% no acumulado, já encostando no IGPM, né? E tem a guerra na Ucrânia, né? Tem as questões né, de sanções econômicas aí aplicadas à Rússia, então tem muita coisa acontecendo no mercado. E o Sequoia, impactado por este cenário, fechou cotada a 66,85 lá no fechamento de abril, né? Então caiu mais ainda agora no mês de maio, nessas duas primeiras semanas, né? E desde o menor patamar, esse de 66,85 já era o menor patamar desde o IPO, então tem mais recorde de ser batido aí. E o patrimônio líquido do fundo está R$ 96 por cota, como ele fala aqui, né? Então, apesar disso, o fundo fala que continua com as operações na mesma solidez e qualidade, e a gente vai ver aqui, né, os contratos e os imóveis que o fundo tem. E tem mantido, inclusive, né, as expectativas de proventos a serem distribuídos. A gente vai ver também isso mais para baixo. Dentro do boletim mensal de fundos imobiliários, os FIIs tiveram incremento aí de 2,4% no volume médio diário negociado na B3, então aumentou-se aí, né, a quantidade de negociações no mercado, segue crescendo, né? E tiveram um aumento de 1,4% no número de investidores em abril e 6,6% no acumulado de 2022. Então, segue crescendo o número de investidores e agora já somos 648 mil investidores em fundos imobiliários, né? E com isso aumenta a liquidez, inclusive, né, de todos os fundos, né, mais investidores, né, e a liquidez de Sequoia por alguns meses, após alguns meses em patamares mais baixos, voltou a crescer e teve um incremento então de 86 praticamente, né, por cento no volume médio diário em abril. Então teve um aumento bastante substancial, como a gente vê aqui embaixo, e o número de cotistas também aumentou 13,6%, explicado então pelo incremento desse volume de negociação, né? O fundo bem descontado, tem poucas opções de fundos de tijolo pagando 1%, por exemplo, né? Mantendo ali os resultados e caindo no mercado. Então, realmente eu acho uma boa oportunidade. Aqui a liquidez, o volume diário de liquidez é baixo, né? Porque o fundo é pequeno, tem poucas cotas no mercado, mas teve um incremento de 85% de março para abril, né? Um crescimento muito grande, inclusive aqui na quantidade de cotistas, como ele já comentou também. Expectativa de distribuição de proventos, então o fundo segue aí um dividend yield analisado de 11,87, né, com esse valor de mercado, valor de fechamento de abril de mercado, mas com o valor de mercado atual, esse yield anualizado já passou de 12,2%, né, então 1% ao mês aí é esse yield com fechamento agora, né, na última sexta-feira. E o fundo segue aí a expectativa de distribuição, ele fala que isso comenta sobre os comparativos entre o CDI, né, entre o fundo, né, o yield representativo ali com fechamento de abril, comparativo com o CDI líquido, né,
Então tem aqui todas as informações, você pode depois baixar o relatório também, fazer essas leituras mais detalhadas, tá? E dentro da expectativa de distribuição, a gente verifica que o fundo está com uma expectativa boa ainda de distribuição, acima inclusive, a partir de maio, né? A partir de maio aqui, não, a partir de junho, né? Que é aqui que cresce, com a expectativa então de aumento, inclusive dessa expectativa, né? E aí dando confirmando essa expectativa entre 65 e 70, ultrapassando inclusive esse 1% de distribuição mensal, né? Vamos ver aí. O fundo tem distribuído 63 centavos desde outubro do ano passado e aumentando essa expectativa de distribuição, se confirmando, o valor de mercado provavelmente vai subir um pouquinho. Aqui tem alguns detalhes, né, dos reajustes dos imóveis, por exemplo, no contrato da Jandira, né, e a regressão do desconto que a gente já comentou também lá em cima. Bom, vamos aqui para as informações do portfólio, né? Então aqui a gente tem aqui o gestor, que é a Sequoia Fundos, né, de investimento, administrado pela Vortex. Ticket na B3 é CEQR11. Ele tem desde fevereiro de 2021, como a gente vê aqui. Tem mais de 1 milhão e 600 mil cotas, é para investidores em geral, com domínio fechado, prazo indeterminado, que é a característica dos fundos que a gente fala aqui no canal. Tem uma taxa de gestão de administração de 1,24 e tem uma taxa de performance de 20% do QCD, 5,5% mais IPCA. E o patrimônio 154 milhões de reais, 96,18 é o patrimônio por cota, então muito descontado. Essas informações a gente já leu mais lá para cima. O fundo tem uma diversificação nos segmentos dos imóveis, né? Investe em imóveis logísticos e industriais, imóveis de varejo fora de shopping center e lajes e edifícios comerciais. E são as características do imóvel realmente, dos imóveis que o fundo tem, né? E a performance da cota, a gente vê aqui uma queda, né? Desde 25 de fevereiro do ano passado, né? Desde do IPO do fundo. Realmente o fundo caiu muito de preço aqui, mas manteve os resultados, né? É o que a gente observa aqui. Demonstração de resultados. Então, fundo que em abril, né, teve aí receitas imobiliárias e dividendos, né, recebidos de 1,16 milhão. Receitas financeiras 16 mil reais, receitas totais 1,70, praticamente 1,2 milhões, né? 1,2 milhão e despesas operacionais em torno ali de 10, né, 10, 12% da receita, um pouquinho mais, né, 15% aproximadamente de participação das despesas em relação à receita, o que dá aí um resultado do período de 994 mil reais, em torno de 85% de margem líquida. Dividendo distribuído, mantido, né, praticamente aqui um reloginho, né, mantendo aqui a distribuição de 1 milhão e 10 mil reais por mês, mais uma vez distribuindo mais do que o resultado, né? A gente verifica aqui em alguns meses isso, mas tem aqui também meses que os resultados foram superiores, né? Então, mantido então os 63 centavos praticamente aqui, né? Uma fração de milésimo aqui de centavos, mas mantendo aqui o mesmo patamar de distribuição. Bom, vamos lá, seguindo aqui as informações importantes, que é do portfólio, Jandira, né? Então são esses 5 aqui imóveis que o fundo tem, que dá o nome aqui, normalmente ao bairro, ou então para quem ele aluga, né? Então a gente tem aqui a Atento, que é um dos locatários que tem 2 imóveis no Rio de Janeiro, né? Na Penha e Madureira. Normalmente são lojas de varejo, né? De varejo não, de call center, né? Aqui a gente tem a loja Habitart, que é uma loja de varejo, e a Jandira, que é um galpão logístico, né? E o Magna SAP também, que é outro do ramo logístico automotivo. Seguindo aqui para baixo, então a gente tem aqui a participação, né, de cada uma das lojas em relação à receita do fundo, né, em milhões aqui, ó. Então o que dá mais receita para o fundo são o imóvel Atento Madureira, seguido do Jandira, né, o imóvel logístico. E o fundo hoje tem portfólio diversificado, né, em 3 tipos de segmento, né, praticamente 100% ocupado, são 5 imóveis e 4 inquilinos, 155 milhões de valor de ativos e 41,8 mil metros quadrados de área bruta locável. E a receita por ativo imobiliário, né, a maior participação aqui está no Atento, no Jandira, na verdade, né,
Não, é no Magna SAP, 24, não, 25% é no Atento Madureira, como a gente viu aqui, então, as participações aqui em cima, né? Também o Madureira acaba sendo o que tem a maior participação de receita dos contratos. E os meses de reajuste agora, né, vai ter 17% aí de reajuste agora em maio, né, acho que é o de Jandira, né, provavelmente é o de Jandira, tá aqui o azulzinho, né, então já teve ali o anúncio, inclusive, já valendo a partir de junho, caixa de junho, né, e os próximos são os imóveis da loja Habitarte e o Atento Madureira lá em setembro. Então também que vai incrementar bastante aí na receita, né, já que o IPCA está muito alto ainda. E aqui a participação de cada um na composição do patrimônio, então Atento Madureira realmente é o maior imóvel em valor, né? E entre os estados aqui, 39% está no Rio de Janeiro e 33% em São Paulo. Locatário, né? A maior participação é da Atento, tem 2 imóveis, né? E tipicidade dos contratos, 62% são típicos e 38% são contratos atípicos. Prazo médio de vencimento dos contratos, 5,2 anos, né? E a maioria vencem lá em 2028, né? Também tem aqui em 2025 e apenas 10% vencem em 2024. Aqui é a localização geográfica, então 2 em São Paulo, 2 no Rio e 1 no Rio Grande do Sul, que é esse da Magna SAP, lá em Santo Antônio da Patrulha. E aqui é o valor dos aluguéis, né? Então a gente vê realmente aqui que o SAP é o segundo maior aluguel, né? E o primeiro é do Atento Madureira, são os maiores de representatividades. E o que vence mais cedo aí, mais cedo é esse aqui, ó, março de 2024, do imóvel da Atento da Penha, né? 256 mil de aluguel e avaliado em 22 milhões de reais o imóvel. Vamos seguindo então aqui, né, para não ficar tão longo o vídeo. Aqui tem as características de cada imóvel, tá? Então tem os contratos aqui, a tipicidade, baixa o relatório aí, vê a localização também. Não é muito importante aqui, mas ele é próximo dos principais centros aí, bairros comerciais aqui do Rio de Janeiro, inclusive, né? E aí você vê aqui o valor, né? Quem é que, qual o tipo do imóvel, quem é o locatário, quando vence, qual o valor do aluguel. Tem aqui a garantia também, então baixe o relatório, faça essa leitura mais detalhada para você também aprender um pouco mais sobre o fundo, ok? Então é isso aí, Sequoia Propriedades SEQR11, fundo de tijolo aí, né? Tem uma variação aí com relação aos seus imóveis através de segmentos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é um dos investidores do Sequoia ou se você está estudando igual a eu aí, uma oportunidade de entrar. Coloque nos comentários o percentual da sua carteira se você for cotista. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.